A jornada da fé. A história de Abraão é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia, repleta de lições sobre fé, obediência, sacrifício e promessas que moldaram a trajetória da humanidade. Sua jornada, descrita no livro de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 25, revela não apenas o relacionamento profundo de um homem com Deus, mas também o nascimento de uma nação que, ao longo dos séculos, teria um papel fundamental na história do mundo. Abraão é, sem dúvida, um exemplo vivo de como a confiança em Deus pode superar até os maiores desafios da vida. O chamado de Deus. A vida de Abraão começou na próspera cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade cheia de riquezas, mas também imersa em idolatria e práticas pagãs. Seu pai, Terá, estava profundamente inserido nesse ambiente de culto a ídolos, mas Deus tinha planos diferentes para Abraão. Ele o chamou de maneira direta e clara, fazendo uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12h01. Essa chamada não apenas significava uma mudança física de lugar, mas também a mudança de toda a sua identidade. Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, que seu nome seria engrandecido e que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão, com 75 anos, sem hesitar, obedeceu. Ele partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, deixando para trás tudo o que conhecia, em direção a um destino que ainda estava por ser revelado a ele e à terra de Canaã. A primeira provação, a fome e a viagem ao Egito. Ao chegar a Canaã, Abraão construiu um altar para adorar a Deus, mas logo uma grande provação se abateu sobre ele. Uma severa fome assolou a região, e, para sobreviver, Abraão decidiu descer ao Egito. A viagem ao Egito, no entanto, não seria tranquila. Abraão temia pela sua vida devido à beleza de Sarai, e por isso pediu que ela se passasse por sua irmã, para evitar que ele fosse morto pelos egípcios. O faraó tomou Sarai para si, mas Deus interveio, enviando pragas sobre a casa do rei. Quando o faraó descobriu a verdade, devolveu Sarai a Abraão e os expulsou do Egito, reforçando a ideia de que, apesar de ser um homem de fé, Abraão também tinha seus momentos de medo e falhas. A separação de Ló e a confirmação da promessa. Após retornar do Egito, a prosperidade de Abraão e Ló cresceu tanto que seus pastores começaram a brigar por pastagens. Para evitar disputas, Abraão sugeriu que se separassem. Ele ofereceu a Ló a escolha da terra, e Ló, encantado pelas terras férteis da região de Sodoma, decidiu se estabelecer ali. Abraão, por sua vez, ficou com as terras de Canaã. Após essa separação, Deus reafirmou a sua promessa a Abraão, dizendo: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Toda essa terra darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:14-15. Este foi um lembrete poderoso de que, mesmo quando parece que estamos perdendo algo, Deus sempre tem um plano maior e está no controle de tudo. O resgate de Ló e o encontro com Melquisedeque. Não muito tempo depois, uma guerra entre reis na região resultou na captura de Ló. Abraão, sem hesitar, reuniu 318 homens treinados e partiu para resgatá-lo. Com coragem e estratégia, ele derrotou os inimigos e libertou Ló. Após essa vitória, Abraão encontrou Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão, e em resposta, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que possuía. Esse encontro misterioso trouxe à tona a realidade de que Deus estava trabalhando através de Abraão para algo maior do que ele mesmo. A promessa do filho e a aliança com Deus. Apesar das promessas feitas por Deus, os anos se passaram e Abraão ainda não tinha filhos. Então, Deus o chamou para fora de sua tenda e lhe pediu que olhasse para os céus, contando as estrelas. Ele lhe disse: Olha para os céus e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Abraão acreditou, e sua fé foi considerada como justiça diante de Deus. Em seguida, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, ordenando que ele sacrificasse animais em um pacto de sangue, onde Deus prometeu que a descendência de Abraão herdaria a terra de Canaã. O nascimento de Ismael, a impaciência de Sarai.
Os anos passaram, e ainda sem filhos, Sarai, a esposa de Abraão, decidiu tomar uma atitude por conta própria. Ela deu sua serva Agar a Abraão, para que ele tivesse um herdeiro. Dessa união nasceu Ismael. No entanto, Deus deixou claro que Ismael não era o filho prometido. A promessa de um filho viria através de Sarai. A mudança de nome e a aliança da circuncisão. Aos 99 anos, Deus novamente se revelou a Abraão e fez algo marcante. Ele mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara. Além disso, Deus estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança entre eles, e revelou que Sara, mesmo em sua velhice, teria um filho, Isaque, que seria o herdeiro da promessa. A destruição de Sodoma e Gomorra. Pouco depois, 3 visitantes celestiais se aproximaram de Abraão, anunciando que Sara daria à luz um filho dentro de 1 ano. Durante essa visita, Deus revelou a Abraão que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra devido à perversidade de seus habitantes. Abraão, com um coração cheio de misericórdia, intercedeu por essas cidades, pedindo a Deus que poupasse as cidades se ao menos 10 justos fossem encontrados. No entanto, nem mesmo esse número mínimo foi encontrado, e as cidades foram destruídas. Ló e sua família foram resgatados, mas a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. O nascimento de Isaque, a promessa se cumpre. Finalmente, aos 100 anos, Abraão viu a promessa se cumprir. Sara, contra todas as expectativas, deu à luz Isaque, cujo nome significa riso, pois ela riu ao ouvir a promessa de Deus. A alegria de Abraão e Sara foi imensa, mas ainda haveria um teste final de fé. O sacrifício de Isaque, a prova suprema. Deus, em um pedido impressionante, pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, o filho da promessa. A Bíblia relata que Deus disse: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto." Gênesis 22:2. Sem hesitar, Abraão partiu para o Monte Moriá. Ele preparou o altar e estava prestes a sacrificar seu filho quando, no último momento, um anjo o impediu. Deus então providenciou um carneiro para o sacrifício. Esse teste de fé foi a maior prova de que Abraão confiava plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias. O casamento de Isaque e a morte de Abraão. Após a morte de Sara, Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para Isaque. O servo encontrou Rebeca, uma mulher de fé, que se tornou a esposa de Isaque e mãe de Jacó e Esaú, perpetuando a linhagem da promessa. Abraão viveu até os 175 anos e foi sepultado ao lado de Sara na caverna de Macela. O legado de Abraão. A história de Abraão não é apenas sobre promessas feitas e cumpridas. Ela nos ensina sobre fé, obediência e confiança em Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Abraão se tornou o pai de muitas nações, e sua linhagem geraria aquele que mudaria a história do mundo, e Jesus Cristo. Sua história é um lembrete de que, mesmo diante das nossas falhas e limitações, Deus sempre cumpre suas promessas. Abraão nos ensina que a verdadeira fé não é isenta de dúvidas, mas é sustentada pela confiança inabalável em Deus. Ele nos mostra que, através da fé, o impossível se torna possível e que, em Deus, sempre há uma promessa de esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.